Salve família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo. Família, vamos pegar agora, vamos para um lugar bem tranquilo, pegar a bioneta aqui. Quem tá sentindo falta do Astra, ele já tá preparando, família. Fui lá, tava fora o coletor já tava desmontando, mano. Essa semana vou mostrar coisas novas para vocês. Vamos pegar aqui a bioneta e a gente vai para uma área mais de natureza, pra gente fazer um vídeo daquele jeito que vocês gostam. Então vamos embora, vamos tocar fogo aqui na bicha. Eu tenho que parar de escutar música nesse carro. Vamos lá, família. Vem mais perto, eu ligo. Família, olha a riqueza aí, ó. Uhul! Pena, né? Entrada proibida, mano. Vou me sentar o bundão por aqui. Bom, família, vamos entrar aqui nesse caminhozinho de mato. E tá aqui, ó, essa riqueza. Bom, meus irmãos, eu queria falar com vocês, né? E a gente vai falar muito. Tem uma cobra aqui, mano? Espero que não. Porque a gente já vai falar de uma cobra que é o Ciro, né? Bom, meus irmãos, em momento de desespero, a gente fica procurando uma opção, né? Porque, queira a gente ou não, todos nós somos influenciados e controlados pela política. Não tem pra onde correr. Por mais que você viva numa área dessa, pensa que não, chega um fiscal, chega uma prefeitura dizendo que tu tem que fazer isso e isso na tua terra. Quem tem sabe que não é tão fácil como a galera tenta. Ah, você vai fugir para aquela montanha ali, vai ficar isolado. Não é bem assim, né? Não é bem assim. O Ciro, ele tem duas propostas interessantes que está seduzindo muita gente. A primeira, que foi inclusive promessa da campanha passada, né, tirar o nome das pessoas do SPC, e a outra que também era proposta do Boulos e da esquerdalha toda, que é o imposto sobre grandes fortunas. E eu vou dizer porque todas as duas é absurdo. O SPC, você sabe que a pessoa entra ali quando não consegue pagar a sua dívida. O problema todinho maior de a pessoa não conseguir pagar essa dívida é que, vamos lá, vamos dar um exemplo. Você compra um celular de R$100. Esse celular, ele não custa de fato R$100, tá certo? Ele custa para a empresa que está vendendo ele por 100, é claro que é só um exemplo, né? O celular hoje custa bem mais caro. Mas se ele está sendo vendido por 100, no máximo a empresa teve um custo de R$30, tá certo? O resto ela está te vendendo a esse preço porque ela sabe que tu vai comprar em 12 vezes. Então o preço já está embutido. Eu fiz um documentário aqui sobre Silvio Santos e quem não está desperto vai dizer, o que é que tem a ver com Ciro? Não é com Ciro, é com o Brasil, meus irmãos. O Silvio Santos, ele chegou a declarar que tinha o SBT somente para vender Carnê do Baú e Telecena. E o que fez a fortuna de Silvio Santos, isso foi inclusive tema de documentário europeu, foi justamente o Carnê do Baú. O Brasil sempre foi um país instável. A inflação antigamente era como é agora. Você comprava uma coisa de manhã por R$10 e de tarde já era 15. Então as pessoas faziam dívidas a longo prazo e elas não conseguiam honrar porque perdiam o emprego, porque a situação mudava do dia para a noite. Se aproveitando disso, e também não tinha a linha de crediário, só quem comprava a crédito eram as pessoas que realmente tinham influência. Era muito difícil você comprar no crediário. O pobre não tinha esse acesso, tinha que comprar tudo à vista. Então o Silvio Santos viu isso e disse o quê? Eu vou fazer com que aquele pobre, né, que sonha em comprar uma geladeira, era muito comum, se você perguntar na sua avó, o pessoal mais pobre, né, e os vizinhos, dizer, guarda minha carne aí na tua geladeira, pedir esse tipo de favor, assistir televisão na casa do vizinho, era normal no tempo antigo, principalmente nas zonas mais rurais. Isso é porque o povo não tinha acesso, não conseguia comprar. E aí Silvio Santos viu ali uma oportunidade de negócio. Você pode acusar ele do que for, mas ele é muito esperto. Claro que uma esperteza que bate de frente com a moralidade, né? Porque ele se aproveitando disso, o que é que ele criou? Ele criou a regra, né, que para você receber as mercadorias do Carnê do Baú,
você tinha que estar rigorosamente em dia. Então as pessoas pagavam 3, 4 parcelas e não conseguiam, eu já falei isso aqui, não conseguiam honrar a dívida. E aí o dinheiro ficava para ele. Depois que foi se inventando as leis, direito do consumidor e etc, aí você pagava 3, aí já podia pegar uma quantidade de mercadoria, mas isso já foi no fim da vida do baú. No começo era assim mesmo, o pessoal pagava 3, 4, 5, às vezes 11, não conseguia pagar a última, perdia. E assim o Silvio Santos fez grande fortuna. Ainda nos que conseguiam tirar, ele ganhava muito dinheiro, porque o preço dos produtos já era superfaturado também. Já era bem acima do que você compraria numa loja à vista. E sendo que ele estava recebendo adiantado. Pagamento à vista é quando você compra na hora e recebe. Com o Silvio Santos você pagava adiantado. Pagava o ano todo para receber no final. Esse modelo de negócio não só é possível num país como o Brasil, que é bagunçado, onde quem tem dinheiro manda. Você vê que isso tanto é prova que quando o crediário foi criado e as leis do consumidor apareceram, cadê? Acabou essa farra do Silvio Santos. Então quando o Ciro fala que vai tirar o nome das pessoas do SPC, tem a ver com isso também. Porque você compra esse celular, como eu estava dando de exemplo, por R$100 e ele custou 30, mas estão vendendo por 100, porque você vai comprar parcelado em 12 vezes, então você já está pagando 3 celulares, tá certo? E aí, por acaso você não consegue pagar a financeira, que já pagou esse celular à vista lá, a dona da loja, né? Quando você passa seu cartão, se você não sabe, mesmo que você parcelou, ele foi pagar à vista a empresa. Então você vê que não há sentido, né, em cobrar de juros, mas cobram. E aí o que é que acontece? Você agora fica devendo a prestadora do cartão, no caso a financeira, né? E aí você atrasa uma parcela. Se você atrasar uma parcela de R$1.000, uma fatura do seu cartão de R$1.000, com 30 dias você já está devendo mais ou menos uns R$1.800. A dívida duplica, dependendo da sua bandeira. E isso é cobranças absurdas, cobranças indevidas, que só é possível no Brasil. Então quando o Ciro fala que dá para tirar o nome das pessoas do SPC, ele está falando em proibir esse juro. Tem que dar acesso ao que é de César. E nesse modelo, sim, é possível fazer muita coisa. Aliás, é um absurdo isso que se faz no Brasil. É um absurdo. Agora a questão é, será que algum desses caras, um cara feito Ciro, dentro do Fórum de São Paulo, que a revolta dele é porque deram a moral que ele esperava, deram a Lula, porque ele se considera muito mais inteligente, e de fato ele é muito mais culto do que Lula, né? Ele é um Lula como se fosse mais instruído, com faculdade. E quando ele entrou ali em todo esse esquema, né, da pátria grande, ele esperava que ele fosse o líder, e dera a Lula, né? Porque Lula sempre conseguiu iludir mais o povo. Para os donos do mundo tanto faz quem é quem. O importante é a capacidade de manipular, e a de Lula era maior. Então, para pôr um ponto final nessa proposta de tirar o nome das pessoas do SPC, ela é meio duvidosa, porque seria bom, é possível fazer, mas acho difícil um cara como o Ciro bater de frente com os empresários grandes. Acho difícil. Mas, enfim, é uma proposta, vamos botar 50%. A outra é cobrar imposto, né, que o Boulos também veio com essa, cobrar imposto das grandes fortunas. Eu vou dizer porque que isso aí é um absurdo. Meu irmão, você vai construir uma casa, tá certo? Você vai construir sua casinha, e você paga imposto no cimento, você paga imposto no tijolo, você paga imposto à prefeitura, você paga imposto até por entrar nela, tá certo? Você se esforça, você se priva de muitas coisas, todo mundo sabe. Quem conseguiu ter alguma coisa na vida se privou de festa, se privou de conforto, muitas vezes para conseguir, e basta ver as histórias de cada família brasileira e você vai comprovar isso. Quem tem alguma coisa abriu mão de outra coisa, quem é honesto mesmo, abriu mão de outra coisa no passado, ou um parente abriu, enfim. Então, se você já pagou imposto, por que é que na hora que você falecer e essa herança for passada para o teu filho, para os teus parentes, ainda vai cobrar de novo imposto? Você vê que isso não tem cabimento. É a mesma coisa que acontece com a proposta do Guedes, né, de cobrar imposto sobre a transação que você faz online. Você vai transferir o dinheiro para a conta da tua empregada para pagar o salário dela, do teu empregado, aí vai pagar imposto dessas transferências. Ela vai passar para o filho, para a mãe, para o pai, enfim, vai pagar imposto. Isso não tem cabimento, meu irmão, porque você já pagou imposto para ganhar o dinheiro, já foi descontado. Aquilo ali que foi para sua conta já está descontado e os caras querem meter a mão de novo. Essa traição do Cabo Daciolo apoiando o Ciro, para mim, ela foi de grande valia, porque às vezes a gente critica tanto, família, e às vezes a gente esquece, com perdão da palavra, de olhar para o próprio rabo. A verdade é que a gente está carente, né? Todos nós estamos carentes de heróis. A verdade é essa. Eu já falei uma vez desse exemplo para vocês, a câmera está já desligando, família, mas eu já falei para vocês desse exemplo, que serve muito bem, porque às vezes a gente escuta uma pessoa falando o que é certo, é o que o Ciro está fazendo agora. O Ciro sabe qual é o problema do Brasil. Lula sabe qual é o problema do Brasil.
Bolsonaro sabe. Se você pegar esses caras antes de fechar com o sistema, você escuta, o Lula falava que o problema do Brasil, antigamente, eram os juros que os bancos cobravam. Você pega o Bolsonaro, ele falava das privatizações igualzinho ao doutor Enéas. Você pega o Ciro agora, ele está falando de todos os problemas da nação. Porque eles sabem qual é o problema. Eles são profissionais, a gente está aqui amador perto deles. Entende, irmãos? Eles sabem muito bem tudo que acontece na nossa nação. Então, quando é conveniente deles falarem, eles falam. Se isso vai ganhar seu voto, eles falam. Agora, cumprir é outra história. E por isso é que a gente tem que entender um pouquinho a história dos caras, para poder ver que flor é essa. Entendeu? Flor que se cheire. Você tem que ver que flor é essa. Meus irmãos, porque no exemplo do Cabo da Ciolo, ele chegou falando tudo que a gente fala aqui. E quem não se sentiu representado vendo o cara em um debate nacional falando de nova ordem? Quem não se sentiu representado? Então o sistema, família, com as redes sociais, eles também estão entendendo melhor o que se passa na nossa cabeça. E a gente tem que ficar esperto nisso. Porque aí eu vou dar o ditado que eu já falei para vocês e eu vou repetir aqui, porque serve muito bem para isso. Um certo passarinho estava voando num céu como esse, assim, só que muito frio. E aí ele voando, congelou, pá, caiu no mato como esse aqui. Beleza. Nisso, passarinho lá já morrendo de frio, vem uma vaca passando, pá, cagou em cima do passarinho. O cocô da vaca quente começou a derreter aquele gelo. Tá certo? Presta bem atenção. A vaca cagou nele e o cocô começou, a fezes dela lá, aplastada, começou a derreter o gelo que estava no passarinho. O passarinho já começou a se mexer, já começou a tentar sair do cocô. Um gato viu aquele cocôzão lá se mexendo e foi olhar de perto e viu que tinha um passarinho. O gatinho foi, tirou ele, o gatinho bonitinho, fofinho, tirou ele, limpou, lambeu. Quando o passarinho estava todo alegre, o gato foi e comeu. Então a moral da história é que nem sempre quem caga em você é seu inimigo e nem sempre quem te limpa é teu amigo. O Cabo da Ciolo demonstrou isso. Ele falava o que a gente falava, mas nem por isso estava do nosso lado. Entende, meus irmãos? E às vezes tem um que pode não ser bem o que a gente quer, mas pode acabar fazendo alguma coisa que vai ser mais benéfica. Então é por isso que a gente não pode perder a fé e esperar que o Criador mande, família. Vamos orar, porque olha o que o Criador fez, olha essa riqueza. Qual homem é capaz de reproduzir qualquer coisinha, uma folhinha dessa que seja? Nenhum, família. Então a gente serve a um Deus que é maior do que tudo e a gente não pode perder a fé. Vamos orar, vamos dobrar os joelhos e ele vai achar solução para o Brasil, porque essa terra é muito rica, família. Antes que a câmera desligue, família, só para a gente ter uma noção aqui, para a gente fechar o raciocínio, os outros países, eles não têm essa abundância o tempo todo, a maioria. Quem mora lá pro lado da Sibéria, lá na Rússia, os caras têm que estocar alimento, família. Aí pensa que não, dá uma tempestade, é um terremoto. Os Estados Unidos agora teve uma cidade que sumiu do mapa. Tava lá a cidade de dia, quando foi no outro dia, já não tinha mais. Numa noite ela sumiu. O Brasil não tem isso, família. Porque se acontecesse essas coisas, como lá no Japão, deu aquele terremoto, acabou com tudo, entende? Aí você diz, não, mas os caras estão passando por uma situação ruim, porque é o que aconteceu. Mas no Brasil não tem isso, é o ano todo desse jeito, ó. Aqui tá verão, mas olha a riqueza, ó. Nordeste, se o Nordeste quer ser, que a mídia mostra, né? Virgem Maria não tem água lá, tá desse jeito, isso é bênção dele, ó, do Criador. Não tem motivo para essa nação ser pobre. Se você botar uma semente de caju aqui, de imbu, qualquer coisa, vai nascer a árvore e vai dar muito fruto. A pobreza aqui, meu irmão, você tem que entender que ela é proposital. E para acabar com esse esquema da elite, é só o povo entender isso. E parar de ser feito de palhaço, meus irmãos. Se a câmera desligar, família, vocês já sabem, estou gravando na GoPro 10 e quem pensa em comprar essa câmera já fique sabendo. Ela esquenta muito, só aguenta gravar 14, 15, 16 minutos no máximo. Às vezes 13 só, dependendo do dia. Mas enfim, família, antes que ela desligue, eu vou finalizar aqui. Mas eu gostaria que você deixasse a sua opinião sobre como você vê esse cenário político. A gente precisa falar mais de política, porque se a gente deixar o gado tomar a decisão sozinho, meus irmãos, eles não vão sofrer sozinho não, a gente também. Então vamos pra frente, vamos orar, vamos pedir ao Criador que Deus é pai, não é padrasto não. E ele vai cuidar da gente, família. Então é isso aí, fiquem com Deus, um abraço e tamo junto.